Não é à toa que, com o passar do tempo, bandeirante vai ser a denominação de grande expedicionário, de um bravo desbravador, enfim. A fama maior vai ficar com este bandeirante, que também é nome de rodovia, né? Rodovia, rodovia. Bonita essa foto dele, né, gente? Embora não seja foto, mas pintura, né? É, pintura idealizada, porque branquela assim ele também não seria. Ele seria pelo fato de origem europeia, como eu comentei com vocês no comecinho da aula, mas do tanto que ele marchou pro Brasil, tanto de sol que ele tomou, impossível que ele continuasse branquinho assim. Impossível. Tá vendo o mapa de Brasil se desenhar aqui, meu amigo, minha amiga? Vamos ampliar o mapa? Olha a contribuição desse homem marchando a partir da Vila de São Paulo. Olha esse homem atacando, vem aqui comigo no sul. Missões jesuítas na região do Tapi. Sobe na região do Guairá. Ou também você poderia chamar de Guaíra, hein? Também se poderia chamar de Guaíra. Vem comigo para o Mato Grosso, a região do Itatim, e sobe Rio Guaporé, Rio Mamoré, Rio Madeira, Rio Amazonas, chegando até Gurupá. 2 anos de marcha e esse homem chega lá para cima irreconhecível, tão velho, tão acabado que ele está. Mais tarde, ele vai aqui do outro lado, vem comigo aqui no Nordeste brasileiro. Ele vai ser contratado pelo governo para combater os holandeses, vai levar uma surra dos holandeses, mas vai receber dinheiro do governo para combater os holandeses e volta para casa, não sendo reconhecido pela própria família. Raposo Tavares. É tão interessante como se desenha de modo épico, de modo positivista, né? De modo idealizado o herói. Sim, olha aqui a muralha de Tordesilhas como está desenhada. Tordesilhas é uma muralha onde Raposo Tavares meteu o pé. Isso aqui foi um efeito, viu, gente? Quebrar concreto, entendeu? A gente foca tanto no heroísmo que a gente até passa despercebido pela Rosa dos Ventos errada. Você não viu que está errada. Norte, sul, leste. Erraram sem querer, viu, gente? Um desenho que utilizaríamos Brasil, anos 70, destacando o heroísmo daqueles precursores de São Paulo, os bandeirantes. Sabe, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma narração, mas é difícil de se ouvir, é quase que ininteligível, sabe? Mas tenta prestar atenção aqui comigo nesse áudio, gravação original, com mais de 80 anos, e eu acho que vocês vão entender do que eu estou falando. O tom que se utiliza também ajuda, além da legenda que eu coloquei para vocês. Como que olhando ao horizonte, um bandeirante destemido seria celebrado assim. A vara impele a barca no rio de água verde. Os músculos de bronze crescem, ritmados sob a aspereza crua do gibão de couro. A quilha da canoa corta água limosa, rasga as redes toscas de cipós torcidos, para a mata imensa, vence a bruma espessa, trilhando 1000 caminhos e 1000 rios perdidos, trazendo atrás de si um grande sonho de ouro. Um matagal fechado que esconde a vista humana uma terra sem fim, milagre de grandeza, faminta, mal ferida numa batalha aberta contra feras e selvagens e contra a dura natureza, a turba de titãs caminha firmemente, vencendo com seu sangue a terra descoberta. Fernão Dias Pais Leme, símbolo de audácia, deste ao Brasil nascido destino da riqueza. Raposo Tavares, herói aventureiro, povoaste o manto ermo do pampa brasileiro. Borba gato em passos de gigante, levaste aos 4 ventos a fama bandeirante. Mas a tua glória cresceu, São Paulo das Bandeiras, quando os teus filhos, sob o facho do teu nome, ofereceram ao Brasil que descobriste a liberdade de pensar e dirigir-se, a liberdade total que ele não quis. Sustentai o fogo, que a vitória é nossa.
Pela gramática de época, eu acho que já tem gente que sabe de quando eu estou falando, né? Aqui para cima, aqui no cartaz, a sigla que poderia te fazer a resposta ficar correta. De quando é o cartaz? Olha a sigla. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. 4 da terra de São Paulo. 4 paulistas que morreram numa manifestação contra a ditadura de Getúlio Vargas e estimularam aquele que seria um movimento constitucionalista, a luta de São Paulo, cidade, São Paulo, estado, contra a ditadura de Getúlio Vargas. Entendeu? Aqui o bandeirante em primeiro plano, desenhado como se fosse um pirata. Lá atrás, o cap, a fardinha, a bandeira, que depois das manifestações vai ser oficial. O bandeirante estimula que o paulista pegue o Getúlio pelas pernas para derrubar a ditadura. Lembrando os 4 primeiros mortos que não eram estudantes, apesar do que falam todas as apostilas. Não eram estudantes. Mas outro dia a gente trabalha sobre o MMDC e o movimento constitucionalista. O que eu acho interessante também é que em outras épocas nós vamos destacar a figura do bandeirante de modo heróico também. Gente, esse aqui é um bandeirante que virou filme. Virou filme no Brasil durante o regime militar. O homem que procurava pelas pedrinhas verdes. O homem que procurava pelas esmeraldas. O caçador de esmeraldas que vai lá para Minas. Vai virar rodovia. Fernão Dias. Tenho também essa recomendação para vocês. Passeando por São Paulo, visitem a Avenida Santo Amaro. Na Avenida Santo Amaro tem esse gigante de pedra, que é o Borba Gato. O gigante Borba Gato. Borba Gato, um mosaico de várias pastilhas, vários tipo ladrilhozinhos, formam essa estátua que divide opiniões. De 2 extremos, tem um pessoal que acha muito legal, tem um pessoal que acha muito tosco. Como eu gosto de arte, eu acho muito legal, eu sou mais tolerante. E eu não poderia terminar essa aula sem abordar com vocês essa polêmicazinha. Lembrando exemplos famosos, como o Diabo Velho, o Domingos Jorge Velho, quer dizer, a busca por riquezas, a submissão dos índios, a submissão dos quilombolas, a questão é eterna. Os bandeirantes são heróis ou não? A falta de respostas também vai ser eterna. Mas eu quero que, mais do que isso, seja eterno o gosto pela história e pela interpretação da historiografia. Ou seja, o que a história nos permite de diferentes visões e versões. É gostoso isso, gente. Quando você for visitar o Museu do Ipiranga, você vai encontrar essas 2 estátuas logo na entrada. Entrou, a porta está nas suas costas, olha para a sua direita, a estátua de Fernão Dias Pais. Olha para a sua esquerda, Raposo Tavares. Numa postura como quem observa o horizonte, como quem observa ao longe, Raposo Tavares lança-se na questão de estátua. Onde é que eu vou agora? Onde é que eu posso desbravar? Que mais eu tenho por conhecer? E que isso nos estimule ao conhecimento, ao desbravamento. E por que não que isso nos estimule a um dia exigir por mais sabor para as nossas histórias, tantas da nossa história. Vocês já pensaram se fizesse um filme aqui no Brasil no estilo Uma Noite no Museu? Vocês já imaginaram Raposo Tavares e Fernão Dias voltando à vida dessas estátuas aí que a gente viu? Vocês já imaginaram o Raposo acordando e quem falou que eu usaria essa espada aqui do lado? Isso aqui é facão ou espada? Capa? Por que eu vou usar capa para ficar estrepando aqui pelos galhos? Ou então Fernão Dias, quem falou que minha barba tava desse tamanho? Quem falou que minha espingarda era... Minha espingarda tá muito pequena, um cano curto desse, eu não... Que horror, né? Um cano curto e tal. Tá bom, vamos mais. Esse monumento... Não precisa, né, gente? Não precisa disso. Pichação em monumento. Tem como a gente protestar de outras maneiras, sabe? Até porque o que o governo do estado gasta para desfazer essas depredações, dá pra gente protestar de modo muito mais sóbrio e sábio. Lembrem-se, a informação é poder. Portanto, saber é poder. Saber
é resistir. Conhecer é resistir. E tem como resistirmos de modo muito mais inteligente do que gastar dinheiro público, depredando patrimônio cultural. Maravilha. Bora praticar? Vamos aos exercícios? Vem comigo nesse aqui, muito bacana. Unicamp 2014. Diz que a história de São Paulo no século XVII se confunde com a história dos povos indígenas. Os índios não se limitaram ao papel de tábula rasa dos missionários ou vítimas passivas dos colonizadores. Foram participantes ativos e conscientes de uma história que foi pouco generosa com eles. Muito bem. O título do livro é Sangue Nativo, então estamos valorizando o índio e vamos buscar resgatar a história do índio. Sobre a atuação dos indígenas no período colonial, atuação dos indígenas, grifei, pode-se afirmar que a escravidão foi por eles aceita. Já está absurdo, né? Mas, bom, na expectativa de sua proibição pela coroa portuguesa por pressão dos jesuítas. Não, né, gente? Imagina, aceitar a escravidão. Não. B. Sua participação nos aldeamentos fez parte da integração entre os projetos religioso e bélico de domínio português executado por jesuítas e bandeirantes. Não, né, gente? Os bandeirantes são totalmente antagônicos aos jesuítas e nem é um projeto bélico do Estado português. Está errada B. C. A existência de alianças entre indígenas e portugueses não exclui as rivalidades entre grupos indígenas e entre os nativos os europeus. É de fato, né? De fato, desde o Brasil pré-cabralino havia lá conflitos entre tribos. Tá certo, tá coerente essa C. Pode até ter uma tribo que é aliada de francês e não de português e vice-versa, né? Vamos para D. A adoção do trabalho remunerado dos indígenas nos engenhos de São Vicente já está errado, né, gente? Mas vamos lá. Contrasta com as práticas de trabalho escravo na Bahia e Pernambuco? Não, né, gente? Não, não. Muito pelo contrário. Nos engenhos de São Vicente, nas lavouras de São Vicente, no trabalho geral de São Vicente, temos muito mais destacada a escravização do índio. Então está incoerente. O Unicamp nós temos como correto o exercício com a alternativa C. Federal de Santa Catarina diz que o legítimo sertanejo, explorador dos desertos, não tem em geral família. Enquanto moço, o seu fim único é devassar terras, pisar campos onde ninguém antes pusera pé, vadear rios desconhecidos, despontar cabeceiras e furar matas que descobridor algum até então haja varado. Visconde Tauné, muito bom. A contribuição do Tauné na história é muito legal, gente. Muito bom. A pergunta fala que a figura do homem que adentra o território está presente em vários momentos na história do Brasil. Sobre este tema, assinale a ou as proposições corretas, ou a correta. Claro que vai ter mais que uma, né? Pelo amor de Deus. Normalmente tem. Vamos lá na somatória. Primeira proposta está falando que os tropeiros se dedicavam ao comércio de gado. Muito bem. Cavalos e burros. Os moares são os burros, né? Tipo mulas, moares, burros, tá certo. E esses tropeiros viajavam principalmente entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. O caminho de Viamão, gente. Lembra? Caminho do Viamão? Tá aqui no mapa. Caminho de Viamão. Destaca o pessoal que presta vestibular no Sul. Muito bem, primeira proposta correta. A segunda diz que as expedições dos bandeirantes paulistas em busca de metais preciosos contribuíram para o desenvolvimento do interior brasileiro, claro. Porém, também contribuíram para o extermínio de populações nativas, várias e várias. É claro que está correto. A quarta proposição diz que apesar de pertencer ao caminho das tropas, Santa Catarina não recebeu influência das atividades tropeiras. Não tem como, gente. Não tem como. Recebeu influência sim. Aliás, destacaríamos aqui a criação da vila de Nossa Senhora de Lages, viu? Nossa Senhora de Lages, o tropeirismo na região de Planalto de Santa Catarina. Oitava proposta está dizendo que os caminhos por onde passaram bandeirantes e tropeiros acabaram sendo abandonados e esquecidos. Não, gente. Não. Inclusive em Santa Catarina. Nós temos uma cidade em Santa Catarina que é de passagem. A cidade de São Francisco do Sul, é litoral norte de Santa Catarina, é fundação dos Bandeirantes Paulistas. Litoral norte, Santa Catarina, São Francisco do Sul. Está incorreta a proposta oitava. Na 16ª, finalmente, nós temos que
A produção de borracha no século XIX estimulou a entrada na mata em busca dos seringais. Nossa, tá muito além do que a gente estudou, hein? Mas dá para chutar. Contribuindo para o desbravamento do interior do Brasil, e a gente se lembra, inclusive, da anexação do Acre pelo Tratado de Petrópolis, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Enfim, estudaremos oportunamente. Tá correta a proposta 16. Por fim, Federal de Santa Catarina nos dá aqui numeração correta é a somatória de 19. 1, 2 e 16. 19. Gabarito Santa Catarina. Agora subindo um pouquinho, vindo aqui para o Paraná, Federal do Paraná, segunda fase. É muito legal esse exercício, gente. Isso aqui é tipo FUVEST. Ó, vem comigo. Leia o excerto abaixo retirado de artigos sobre a construção da mitologia referente à figura e à atuação dos bandeirantes no Brasil. Delineou-se com toda clareza uma preocupação ao mesmo tempo historiográfica e ideológica, grifei, presente principalmente na obra de historiadores paulistas na primeira metade do século XX, em estudar a formação da população paulista a partir da biografia de seus antepassados ilustres, encarnados na figura do bandeirante. O nome do livro tá ali, ó. A Mitologia Bandeirante, Construção e Sentidos. Legal esse título, hein? Por isso que eu falo que é tipo FUVEST, daqui a pouquinho eu vou te provar. Vem comigo na questão. A partir dos conhecimentos sobre o período colonial na América Portuguesa, séculos 16 a 19, e sobre o período referido no excerto, quer dizer, primeira metade do século 20, ou seja, Brasil colonial, atuação bandeirante. E como a gente vai trabalhar bandeirantes no século 20, primeira metade, como heróis? Pergunta. Cite duas, né, principais atividades das bandeiras no período colonial na América Portuguesa. É muito fácil, né, gente? Poderia ser prospecção, né, e monções. Ou poderia ser também sertanismo de contrato. Poderia ser, no sertanismo de contrato, caça a escravos foragidos, destruição de quilombos, combate a tribos rebeldes. E, né, o que mais dá fama aos bandeirantes é a apreação ou apresamento do índio. Duas atividades apenas é o que pede a questão. Muito fácil. B. Defina duas características do mito bandeirante construído entre o final do século XIX e primeira metade do século XX por grupos paulistas. E explique duas razões que levaram a essa construção. Em seguida, aponte uma crítica. Difícil, hein? Peraí. Basta você dissecar a pergunta. Vamos devagar, vamos por partes. Duas características do mito bandeirante. Duas características. É o desbravador, é o herói, é o impávido, é o imaculado, é o que se veste bem, é o que tem boa formação, é o que tem boa origem, é o autêntico europeu, certo? Vamos mais, na sequência da questão está pedindo que duas razões para essa construção. Uai! A preocupação, sobretudo das elites de São Paulo, em explicar de modo heróico as suas origens e justificar as suas origens como os bandeirantes sendo exemplares, ou então justificar que São Paulo contribui com a expansão territorial do Brasil, justificar que São Paulo tem importância perante o Brasil, não só do século XIX para o século XX com o café, mas também com a expansão territorial. Enfim, é para elevar um moral, né, da moral, elevar, que legal, né? Elevar o moral da moral da historiografia defendida por paulistas conservadores. Em seguida, aponte uma crítica feita a essa mitologia. É fácil, gente. Os bandeirantes são grosseiros, os bandeirantes são pérfidos, são algozes, são genocidas em algumas situações, certo? É isso. E não se vestiam daquele modo e nem eram autênticos europeus. A grande maioria dos líderes bandeirantes eram mamelucos. Os famosos bandeirantes eram quase que todos mamelucos. Enfim, é isso. Para finalizar nossa revisão, FUVEST 2011, um exercício muito legal. Um jogo de imagens que nós finalizamos a aula de bandeirantes. Observe a seguinte foto. Essas duas estátuas representam bandeirantes paulistas do século XVII e trazem conteúdos de uma mitologia criada em torno desses personagens históricos. Entendeu por que eu te falei que a última questão, aquela questão de Paraná, é praticamente uma FUVEST? Pergunta A. Caracterize a mitologia construída em torno dos bandeirantes paulistas. Nem preciso responder. Nem preciso. O herói, o desbravador, o destemido, enfim.
B. Indique dois aspectos da atuação dos bandeirantes que, em geral, são omitidos por essa mitologia: genocídio, escravização, um, matança com requintes de crueldade, como, por exemplo, ateando fogo em igreja com gente presa dentro, etc. Etc. Agora, isso porque tá pedindo atuação, hein, gente? Você também poderia ter uma questão que se referisse à estética dos bandeirantes, como a gente viu naquela última da Federal do Paraná. Da Federal do Paraná, você poderia colocar sobre a estética deles. Sobre a estética deles, que não era como a gente vê aqui na idealização de Museu do Ipiranga. Tudo bem? É isso. Amigos e amigas, muito obrigado por mais essa videoaula. Faço votos de que vocês considerem que não é exatamente um fim, mas um começo, o que nós podemos ter de inspiração daqueles que genericamente poderíamos chamar de bandeirantes, de modo inspirador, para que desbravemos o que possamos ainda idealizar de vida. E eu espero que vocês possam sempre. Eu espero que vocês marchem sempre. Espero que vocês não se detenham nas linhas imaginárias que se colocam perante vocês. E nas belas academias de São Paulo de Piratininga, ou da Paulistânia desbravada pelos bandeirantes, ou bem além, vocês se façam desbravadores e sejam valorizados por tanto. Não sei se a gente se vê, mas a gente se fala. Um beijão para todo mundo, um forte abraço e até a próxima. Valeu!